podcast da tecnologia, inovação e empreendedorismo. Aqui, a gente traz empreendedores de verdade para compartilhar o seu conhecimento conosco. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Cozinha do Humberto, Barov Consultoria e a distribuidora Masa. Hoje, eu tenho a honra de receber Taissi Carvalho, apaixonado por criatividade, inovação, brand e marketing estratégico, desenvolvedor web e mobile desde 2002. Ele também é investidor em criptomoedas, dólar e ações na Bolsa de Valores. De formação é teólogo, tem MBA em Digital Data Marketing, formação em coach pelo IBC, graduação em Publicidade e Propaganda e se define como um eterno aprendiz. Isso é o que ele fala nas suas redes sociais e no seu posicionamento digital. Seja muito bem-vindo, Taissi, por estar aqui conosco e se apresente um pouco aqui para os nossos ouvintes. Obrigado primeiramente. E como ele falou, né, na minha apresentação, às vezes quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu até digo, rapaz, olha, eu costumo comparar, dizer assim, eu tenho várias habilidades. Então, cada habilidade é como se fosse um chapéu. Agora eu estou usando o chapéu do desenvolvedor web, em outra hora eu estou usando o chapéu do palestrante, e assim sucessivamente. Então, durante a minha vida, eu sempre fui muito curioso. Sempre tive aquela sede ali incessante de aprender, e a minha avó sempre dizia: "Olha, meu filho, estude, porque conhecimento ninguém tira". É E verdade. eu comecei a me dedicar com afinco aos estudos, e a cada habilidade nova eu fui podendo, assim, abraçar aliás, vislumbrar, né, mundos e horizontes que antes não tinha. E assim, hoje em dia, eu tenho essas habilidades, algumas formações, e ainda pretendo ter mais. Caramba, que legal. É como se fosse um empreendedor, na verdade, né? O empreendedor, ele veste diferentes fardas, independente do momento que está acontecendo, ele veste uma e se dedica àquilo, né? Então, é realmente uma parte empreendedora. E tu nasceu aqui na Amazônia, né? Assim como a gente aqui da região. E como que é essa vivência, nascido na Amazônia, mais dedicado um pouco ao desenvolvimento de tecnologia, como que nascendo aqui, mudou essa tua visão de empreender? Bom, inicialmente, né, minha primeira, como é que se diz? Minha primeira investida em empreender foi quando eu Hum. morava ainda numa comunidade ribeirinha. Eu nasci aqui em Santarém, depois fui criado para uma comunidade ribeirinha Hum. e eu fui criado por vó. Só que uma coisa eu tive sempre claro, a maioria das pessoas diziam: "Ah, filho criado por vó, não dá nada na vida, não vence na vida e tal". E eu pensava: "Não, eu quero ser alguém". Então lá pelos meus 12 anos eu comecei a vender pães Uhum. caseiros na comunidade. E com essa atitude empreendedora, eu já comecei a ter aquele gosto por ter o meu próprio capital. Sim. Depois, quando acabou lá na comunidade ribeirinha que eu morava, que é aqui próximo, né, chamada Saracura, o ensino só ia até a 8ª série. Então eu vim para cá, para Santarém, para continuar os estudos. Lá não tinha ainda chegado o modular. Sim. E aí sim eu comecei a ter contato com computadores, comecei a me interessar por programação, manutenção. E aí foi a fome e a sede por conhecimento foi cada vez mais sendo, me impulsionando nessa busca. Uhum. E aí sim, eu pude fazer alguns cursos que abriram a minha mentalidade, depois fiz algumas viagens e saí um pouco dessa realidade, ver pessoas inclusive mais jovens que eu, também com limitações, sejam financeiras ou de Uhum. outras questões, empreendendo me fortaleceu ainda mais a vontade de empreender. E eu vi, poxa, se eles estão fazendo a diferença nas comunidades deles, por que não eu também fazer lá em Santarém, mesmo sendo da Amazônia, Sim, quando muitas pessoas às vezes pensam que aqui a gente não tem acesso à tecnologia, é ou verdade. outros preconceitos que têm formados sobre o cidadão da Amazônia. É verdade. Isso aí é uma história muito boa, porque quando tu fala da tua história, tu fala de um bom tempo atrás, né? Quando ainda nem era tão popularizado essa questão de programação, desenvolvedor, principalmente na nossa região. A gente sabe que, querendo ou não, hoje, com o advento da internet, a gente tem maior possibilidade de poder concorrer com os players que são Uhum. fora daqui, mas antigamente não era exatamente dessa forma. Então, com certeza, tu se esforçou muito para conseguir se equiparar com quem estava lá fora, né? Hoje, poxa, eu tenho ChatGPT, o mesmo ChatGPT que o cara tem, eu tenho a mesma internet, eu consigo buscar as mesmas coisas, ver as mesmas aulas. Então não tem uma concorrência tão grande, né? Mas na época tu dizer que tu saiu de um lugar, veio para Santarém, conheceu, é uma história incrível saber que isso aconteceu, porque eu sou daqui da região, né, Santarém,
mas fui conhecer a programação muito próximo à universidade já, né? Um pouco antes da universidade eu cheguei a conhecer. Então, ver que as pessoas conhecem antes, mesmo em um período muito anterior, cara, é incrível. E tu falou um pouco sobre a tua experiência, né? Tua primeira experiência como empreendedor, mas depois disso, qual foi o projeto que te marcou, que teve uma iniciativa tua também de empreendedorismo? Aonde tu se enxergou ali no mercado? Então, saindo lá da comunidade, né, vim para cá estudar e tal. Quando eu estava finalizando já o ensino médio, aí eu comecei a ter umas dificuldades. Eu queria ir lá no sítio, visitar a minha avó e tal. Aí lá vai a gente lá para frente da cidade, Uhum, atrás de um barco. sim. Só que chega lá, nem sempre se tem a certeza de ter aquela embarcação para aquele destino naquele dia. Aí aqui a gente chama que, poxa, eu vou lá pegar um mototáxi ou um ônibus, alguma coisa do tipo, e chegar lá não ter o que a gente quer, É a gente tem verdade. aquela expressão de, eu peguei uma barrada, É, dei uma viagem em vão. isso. E eu comecei a pensar, poxa, e se tivesse um aplicativo para ter esses horários e tal, onde a embarcação está, as informações para a gente ter ali a possibilidade de até comprar a passagem, sem ter que ir Uhum, lá no porto e ter todo esse gasto de tempo e de finanças. Aí foi que eu criei o Embarcar, que foi um aplicativo que eu digo que me tirou do anonimato, de ser mais um no meio de uhum, tantas pessoas e assim me dá uma certa visibilidade. Tive a oportunidade de viajar, ter mentores muito bons, conhecer pessoas muito interessantes. E, inclusive, quando tu estavas falando logo no início, né, sobre o empreendedor e as habilidades, uhum, eu lembro que um certo tempo eu disse para as pessoas que é bem assim. Lá, quando eu era pequeno, tinha um desenho que passava na TV que era os Power Rangers. sim. Então, os Power Rangers tinham lá, tem a roupa deles e tal, e em um certo momento eles estão lá lutando e o monstro que eles estão combatendo ele cresce. E eles têm que chamar o Megazord, É, montar o isso. Megazord. Cada um dos Rangers tem um robô que é um animal, alguma coisa do tipo, menorzinho. Isso. Mas quando eles se juntam, forma lá um robô grande, gigante, humanoide, né, com braço, perna e tudo mais. E esse é o Megazord. Então eu digo que todas essas habilidades que a gente vai desenvolvendo como empreendedor são como aqueles robôs menores. Isso. Mas quando se junta todos, é o espírito empreendedor, com todas as habilidades em ação, e não apenas as habilidades ali separadas, inertes, né? Mas sim em ação. Porque se a gente tiver conhecimento e não pôr em prática, é o mesmo que nada. É verdade. Tu se torna um obeso. Inclusive o termo obesidade intelectual é um É, dos termos obesidade que eu intelectual, uso. isso mesmo. Acaba se tornando obesidade intelectual. Cara, isso é muito interessante, essa visão de como tu consegue explicar, porque tu explica muito bem para que, poxa, qualquer pessoa entende qual que é a vida do empreendedor de acordo com essa tua explicação. E voltando um pouco agora sobre a tua caminhada, quais que foram os desafios que tu teve de forma tecnológica para te conseguir trazer essa melhor solução para o embarcar na época? Olha, o primeiro entrave que eu enfrentei foi que na época que surgiu a ideia do embarcar, a conectividade aqui era muito complicada. Uhum, A velocidade de internet era muito lenta. Ainda temos dificuldades, mas hoje em dia é muito melhor. E principalmente nas comunidades ribeirinhas ou nesses espaços, né, que tem no percorrer de uma embarcação de uma cidade para outra, a conectividade era quase que inexistente. uhum, Aí passei um certo tempo maturando a ideia, aprendendo coisas novas, principalmente na parte da gestão, para tocar o negócio como um todo. E nesse percurso foi o quê? A ideia começou em 2013, surgiu em 2013. Em 2015 que de fato eu lancei algo para que uhum, as pessoas acessassem e utilizassem. Então, nesse percurso, a conexão melhorou muito. entendi. A popularidade dos planos de dados móveis das operadoras, chegou inclusive nas comunidades ribeirinhas. Hum, Então, o principal entrave foi esse. Lógico, também tem o dificultante do recurso financeiro. Eu não tinha capital suficiente para lançar uma ferramenta que de fato aguentasse um fluxo grande sim. de dados e companhia. Mas com o decorrer desses anos, tudo foi ficando mais barato, inclusive a aquisição de recursos de servidores web, de bancos Uhum. de dados e tudo mais, ficaram mais baratos. Então, em 2015 foi o momento
perfeito, eu diria. Entendi. E falando ainda sobre essa época, como que foi a sensação, assim, de lançar o aplicativo? Como foi a sensação das primeiras pessoas utilizando, aquela educação com os usuários? Como que foi isso na época? Cara, a sensação é não sei direito como descrever, mas Uhum, é um contentamento muito grande. Por quê? A gente tem lá dentro aquela voz dizendo: "Poxa, cara, eu sou útil. uhum, Eu criei algo que está solucionando a vida dessas pessoas, elas terem informação concisa". Porque houveram pessoas que chegaram a entrar em contato comigo, que elas entraram no Google Maps uhum, pretendendo ir para uma localidade por terra, nem era relacionada à embarcação, sim, e elas chegaram: "Poxa, vou embarcar". Entraram em contato comigo, estavam perdidas, queriam chegar em Belterra de carro. uhum, E eu orientei elas tudo certinho, dentre outras que também foi sobre a questão já das embarcações, uhum, que elas não sabiam como se portar em algumas regiões, como nas reservas extrativistas, que tem todo umas regrazinhas para entrar nesses locais. Então eu facilitei essas informações para elas e elas fizeram eu perceber que havia muita informação na internet, só que não era uma informação certeira. E uhum, um dos diferenciais, enquanto embarcar, é que eu sou viajante, então eu entendi. conheço a realidade de quem viaja. Não é como, eu chego de fora, não conheço nada da Amazônia, Uhum, cheguei de gaiato no navio, eu vou criar um aplicativo e pronto, não conheço a realidade. Então, foi muito legal isso, ter esse senso de utilidade sendo comprovado pelo feedback das pessoas entendi. que utilizavam. E nessa tua caminhada, que durou um tempo, um bom tempo, né, pelo que a gente estava conversando antes aqui, tu teve uma oportunidade muito boa, que eu acho que é um sonho de muitas pessoas, né, de chegar ao palco do Shark Tank Brasil. Tu teve essa oportunidade, tu foi lá, eu assisti já o teu Uhum. episódio. É uma sensação muito boa te ver lá, até te parabenizar. Pô, o cara chegou lá. Mesmo a gente aqui na região empreendendo há vários anos, sabe que não é uma coisa fácil. E qual que foi a sensação de tu chegar lá? Como tu se sentiu? Como foi a experiência de estar lá naquele momento? Confesso que em como foi a experiência, eu passei bastante nervoso e frio. Dentro do estúdio estava muito frio, embora eu tivesse com um terno e tudo mais, mas eu estava lá com a mão junta aqui tremendo. Foi até desafiante gesticular na apresentação, Sim. porque estava demais frio. Mas enfim, foi uma experiência muito boa. Na época, o Sorocaba era um dos Sharks e foi uma das pessoas pelas quais eu tive uns dos melhores insights. Uhum. Até então, eu desconhecia que ele tinha sociedades e mais sociedades, investia em startups, inclusive. Sim. E eu desconhecia, eu achava que era só um cantor, mas o cara tem uma expertise muito boa. Os outros Sharks também me repassaram insights muito bons. Inclusive, lá no Shark Tank nós não conseguimos investimento. Mas um ano depois, aqui na Associação Comercial de Santarém, a Camila Farani, que era um dos Sharks, eu creio que ainda é Uhum. até hoje, estava presente. E eu tive a oportunidade de reapresentar o Embarcar, já levando em consideração os insights que eles nos repassaram lá, e ela manifestou interesse em investir. Então Caramba. foi uma conquista assim bem legal, uma experiência muito marcante, eu diria, porque lidar com investidores é muito diferente. É verdade. E na época nós ainda estávamos bem verdes, digamos, né? Hum. Bem no começo. Então esse um ano ele te deu a oportunidade de maturar a ideia, melhorar e te trouxe novamente uma oportunidade de ficar de frente para um Shark e tu conseguir E, apresentar a ideia bem melhor. e fisgar o Shark. Isso foi muito bom então. Então é até uma coisa que a gente fala, né, tipo: "Ah, o cara não recebeu o investimento ali, mas a experiência que ele teve faz ele melhorar muito o projeto dele e ainda abre outras oportunidades". Por exemplo, a oportunidade que tu teve foi com uma própria pessoa que era de lá do Shark Tank, né, mas Sim. abre outras oportunidades além dos sharks locais de lá, né. Eu sei que muita gente que saiu de lá, às vezes pegou investimento com outras pessoas, com outros investidores que não tinham nada a ver com o programa, só que o programa possibilitou essa visibilidade, essa melhora, e eu acho que foi uma coisa que também trouxe benefício para vocês, porque foi muita visibilidade que vocês tiveram, né, na região. Isso impactou em alguma coisa, em fechar parcerias ou coisas do tipo? Sim, sim. Além da da visibilidade que o próprio programa dá, né, que foi veiculado no canal Sony, Uhum. ele também teve uma repercussão local. Eu prestei
entrevistas para vários canais de TV daqui da região, né, do nosso município. Uhum. E isso fez com que, além de ser conhecido e de facilitar chegar em parceiros estratégicos, também aumentou a nossa base de usuários. Entendi. E ter essa visibilidade nos deu uma espécie de, o que eu definiria? Uma validação de que, de fato, era algo que a população estava precisando, era algo que de fato agregava valor, e Entendi. não apenas mais um empreendimento só visando o financeiro, Sim. mas que tinha algo social. E a partir disso, digamos que eu conquistei alguns fãs, porque a minha atitude, né, como tu disseste, pô, o cara chegou lá e de fato, assim, avaliando todas as conquistas que eu tive nessa jornada, foi um ponto muito alto. Uhum. E isso gerou um movimento inspiracional em outros jovens daqui da nossa Uhum. cidade, da região como um todo, de verem, poxa, ele conseguiu, eu sou daqui, ele é daqui também, É então verdade. eu vou lá e vou fazer e vou conseguir. É Então isso mesmo. esse foi um dos movimentos que foram gerados que eu achei mais interessante, que se torna mais recompensante do que de fato ter ido lá, só por ir, É verdade. mas sim ter uma missão de levar. Eu dizia para as pessoas que eu ia amazonizar o Brasil. Hum. De que forma? De sempre em uma empreitada que eu fosse, em uma viagem para onde que fosse, eu levar a Amazônia comigo de background e dizer: lá nós conseguimos, lá nós fazemos e lá as coisas acontecem. Isso mesmo, é exatamente o que a gente fala aqui também. A gente está há quase 3 anos aí no mercado e sempre quando a gente vai viajar para fora, a gente já participou de evento em São Paulo, em Florianópolis, e a gente sempre leva, a gente fala, cara, eu sei que vocês estão aqui, vocês falam sobre a Amazônia, mas a gente, além de falar, a gente é a Amazônia também, a gente mora lá, ali no coração da Amazônia, em Santarém, a gente sempre fala isso, e é a mesma coisa, a gente quer servir de inspiração para as pessoas locais, outros negócios podem nascer, negócios que são até parecidos, no mesmo ramo que a gente não vê assim sabe que existe a competição, mas sabe que é melhor para fomentar o mercado, que há 3 anos atrás para a gente era inexistente, né? Tipo assim, não existia nenhuma software house, por exemplo, na nossa área. E a gente veio e hoje existem outras empresas. Isso é bom por quê? Porque esse movimento fez com que o mercado visse que aqui existia pessoas que faziam isso e começaram a utilizar a mão de obra local, que isso valoriza a localidade, né? Utilizar a mão de obra local. Então, falando um pouco sobre ti ainda, o que que mudou nessa tua postura de empreendedor, quando tu saiu lá do Shark, cara? O que que mudou a tua mentalidade e qual foi a tua visão do futuro depois que tu saiu de lá? Bom, perdão. Após voltar para cá, né, eu voltei com o seguinte pensamento: bom, agora o negócio é de verdade. Porque eles se interessaram e levando em consideração a história deles e a experiência, a expertise, então a gente pensa assim, como é que se diz, né, no popular: "Ah, o meu negócio não é pouca coisa". É verdade. Ele chamou a atenção desses caras. Então é hora de eu levar mais a sério, porque até então eu já levava a sério, lógico, Uhum. respirava, vivia o embarcar 24 horas por dia praticamente, até dormindo, eu acho que o cérebro estava lá processando alguma É coisa, verdade. mas a partir daquele momento foi, assim, uma espécie de um choque de realidade, porque nessa viagem também eu conheci algumas outras questões de empreendedorismo, visitei o Aira Brasil, que é uma aceleradora de negócios, comecei a ter uma mentalidade de levar a coisa mais a sério, de fato vislumbrar conquistas grandiosas e expandir Uhum. além daqui de Santarém e da região para, quiçá, para fora do Brasil. Entendi. E assim, depois do programa, depois dessa virada de chave que tu teve, como que foi a trajetória do Embarcar nos outros anos? Como que ele performou? Como que foi isso aí? Então, o embarcar continuou se desenvolvendo, mas chegou num ponto em que, em 2020, Uhum. principalmente pelo cenário atípico da Covid, né, da pandemia, Uhum. eu sinceramente desanimei muito com algumas questões que aconteceram na minha vida mesmo, questão de Uhum. saúde. Minha mãe quase faleceu por causa de Covid, minha sogra. Então essas coisas abalaram muito
a minha mentalidade, né, a minha vida Uhum. como um todo, e me deixaram muito para baixo em termos de empreender. Entendi. E por um bom tempo, durante 2020, pedaço de 2021, eu não dava mais tanta atenção para embarcar, mas nesse intervalo ainda que teve de 2017, após o Shark Tank, até 2020, a gente conseguiu muita coisa, parcerias. Eu já estava até negociando com investidores Uhum. para ir para uma nova fase do desenvolvimento do negócio como um todo, Uhum. mas em 2020 tive esse decaimento. Entendi. Aí foi realmente finalizado a ideia, o produto. Aí, e mais à frente, em 2022, por causa de algumas exigências já do Google, né, para Uhum. fazer umas adequações às políticas deles, quanto ao aplicativo, eu tinha que reescrever praticamente 30% do aplicativo para ele ficar em conformidade com o que a plataforma do Google Play exigia. Aí, junta aquele desânimo que já estava lá, Entendi. meio que inerte, eu resolvi, como eu digo para as pessoas, deixar o embarcar no estaleiro, mas ainda tenho pretensões de reformular muita coisa e hoje em dia fazer um relançamento do embarcar, mas com uma maturidade muito maior, já sabendo onde apostar Uhum. e onde não investir tanta energia e muito menos recurso. Entendi. Cara, é uma história. Para mim é fascinante essa história tua, desde o começo da tua trajetória. Eu vi e acompanhei ali o Shark Tank, as reportagens na TV local, e a gente vê que foi realmente uma trajetória inspiradora para a gente que é da região. É aquela sensação que tu falou, cara, se ele conseguiu, eu posso conseguir. Então isso é muito gratificante para a gente como empreendedores também que nasceram depois, né, de tu já ter tido essa experiência. Mas falando um pouco mais sobre a tua vida hoje, como que tu tá hoje? O que que tu faz hoje? Eu te apresentei aqui como um cara que faz muitas coisas diferentes, né? É, Mas como que tu tá a tua situação hoje como desenvolvedor ou como estrategista de marketing, seja o que for que tu tá hoje, falar um pouco sobre isso. então, dentro dessa realidade, né, de saber fazer muitas coisas, às vezes se torna algo perigoso. Porque Uhum. quando se tem muito conhecimento, quando se tem muitas habilidades para se usar, a gente chega na dúvida, e agora? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Com quem eu vou? Sim. E uma das coisas que eu aprendi, duas das mais importantes que eu aprendi, é sobre focar, sobre nichar em alguma coisa e botar ali os esforços, a energia para concretizar algo, desenvolver Uhum. algo que realmente venha a ter sucesso e consolidar. Então eu decidi pegar duas áreas do conhecimento, do que eu atuava, e trabalhar elas em paralelo. Uma delas é a expertise com o mercado financeiro Uhum. e a outra é a expertise em marketing. Eu sou profissional de marketing, formado na área e tudo mais. Então, no meu perfil pessoal do Instagram, eu passo uns insights lá sobre o algoritmo, sobre Hum. as atualizações das redes sociais, técnicas de vendas e coisas para facilitar com que os empreendedores eles possam performar mais, Uhum. conhecendo as particularidades que o algoritmo tem para tratar melhor o conteúdo, tracionar o engajamento e assim se ter mais visibilidade e conseguir vender seus produtos e serviços. Já no mercado financeiro, uma das minhas intenções, eu digo que a minha missão é mostrar para as pessoas que não é preciso eu ter 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão para começar a ter rendimento. Mas sim, se eu colocar ali R$ 500 na bolsa de valores, que é a B3, a bolsa brasileira, eu consigo ter uma rentabilidade, só que tomando cuidado com alguns aspectos, como eu vou ter um gerenciamento de risco, eu vou ter uma técnica boa, uma metodologia por trás para conduzir minhas operações, mas principalmente cuidado mental, porque é algo muito emocional. E em termos de desenvolvimento, de programação e tudo mais, hoje em dia eu ainda presto serviço, criando sistemas web, sites e Uhum. companhia, mas eu foco mais em desenvolver as soluções para mim mesmo Entendi. e não tanto em prospectar clientes. Eu vou agora prospectar aí sites Uhum. para a cidade e a região. Não, eu deixo os meus amigos que sabem que eu trabalhava ou trabalho com isso fazerem essas indicações e já não vivo mais prospectando clientes em relação a isso. Entendi. E assim, sobre a tua experiência que tu tem hoje no teu trabalho, nas coisas que tu faz por ti mesmo, como que tu conecta a tua experiência do passado
com o que tu faz hoje no presente? Ah, um dos aprendizados que eu acabei esquecendo de dizer antes Uhum. é escolher as pessoas Sim. para estarem ao nosso lado. Então, uma das coisas que eu aprendi, duas novamente, que eu aprendi muito no passado e não faço mais isso hoje. A primeira é sondar as pessoas que vão estar junto comigo, quais os parceiros, ver se de fato tem uma sinergia Uhum. junto comigo e com os meus objetivos, e ver se de fato aquela pessoa ela é esforçada, porque tem pessoas que estão ali naquela emoção, eu quero ser teu parceiro, vamos, é Uhum. muito legal essa ideia, mas no final das contas elas dão alguns sinais que antes eu não sabia, não tinha a percepção, a clareza desses sinais. E eu ia, pai, às vezes perdia tempo, investia energia em pessoas Uhum. erradas, que eu poderia estar filtrando melhor. E o outro aprendizado que foi em 2017, inclusive, é que eu era muito perfeccionista. Eu Uhum. queria fazer as coisas da melhor forma possível, só que isso me levava muito tempo. Inclusive com o Embarcar. Eu lembro que teve um formulário do Embarcar que eu passei um mês lapidando esse formulário e a cada dia parece que não estava bom e era um cantinho mais arredondado ou menos arredondado, uma sombra num botão, alguma coisa do Uhum. tipo. E esse perfeccionismo, eu percebi em um certo dia que isso fazia com que eu perdesse oportunidades, porque o timing de execução das coisas era muito longo. Enquanto isso, vinham algumas pessoas, executavam coisas parecidas e chega até num momento que a gente fica pensando: puxa, mas esse cara parece que leu a minha mente. Ou então, Uhum. será que ele ouviu contando para alguém e foi lá e executou? É verdade, isso acontece E, muito. e eu percebi que se eu continuasse me deixando ser dominado, digamos, por esse perfeccionismo extremo, eu ia perder muitas oportunidades. Então, hoje em dia, eu busco ter pessoas que de fato estão alinhadas com os meus objetivos e também planejo, Uhum. mas já não dou muito tempo para planejar e muito à frente executar. Eu vou planejando e executando, testando, vendo se tem sentido levar algo em frente ou não, Uhum. e tô naquela pegada. Erra rápido para A- Acertar reajustar rápido. e acertar É rápido. rápido, errar rápido e acertar rápido, né? Cara, que legal, é isso mesmo. Eu acho que são ensinamentos que a gente, como empreendedor, vai aprendendo com o tempo, né? Essa parte de ser perfeccionista, de focar em algo, de sentir a energia dos parceiros ao lado, ver se tem sinergia ou não. Realmente, todas esses insights que tu trouxe, eles são muito válidos. E falando um pouco agora mais sobre tecnologia, a gente sabe que já tem alguns anos do advento da inteligência artificial. E assim, tu como parte desenvolvedor, parte empreendedor, como que tu vê isso nos negócios? Como que isso pode ajudar as pessoas ou os empreendedores? Olha, eu encaro a inteligência artificial como uma espécie de extensão da nossa própria inteligência, né? Uhum. E só que uma coisa é real. Muito se fala, muitos poucos usam, É verdade. e os poucos que usam, na sua maioria, ainda não sabem de fato usar o potencial mais próximo do total, né, das ferramentas. Mas eu vejo a inteligência artificial como um potencializador. Uhum. Hoje em dia, nós temos aí ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, muito boas, por sinal, que podem nos ajudar a acelerar processos que antes demoravam aí, sei lá, 3 meses para Uhum. serem executados e isso encurtar para 3 dias ou 3 semanas. Então, são ferramentas muito boas, mas que a gente precisa aprender a extrair o melhor delas. Entendi. Cara, é isso mesmo. É o que a gente pensa aqui sobre a IA também. Ela tem que estar nos negócios, mas tem que entender como que tu extrai a melhor oportunidade. Hoje, assim, na tua experiência como desenvolvedor, tu tem algum case assim que tu utiliza a IA para te ajudar em algum processo, alguma coisa do tipo? Em se tratando de ferramentas especificamente, Não de ferramentas. Pode ser ferramentas, mas também pode ser uma outra coisa que tu utilize para sim, ti. sim. Então, hoje em dia, eu uso automações, né, para agilizar muitos dos meus processos, inclusive tarefas repetidas Uhum. enquanto eu estou trabalhando lá, operando na bolsa de valores. Tem relatórios que eu crio com inteligência artificial, programas eu vou
Tem coisas até que nem é inteligência artificial, mas que Uhum. muitas pessoas não conhecem, né? Tipo agendadores de tarefa, seja no macOS, seja no Windows ou no Linux, nós temos a possibilidade de usar um agendador de tarefa nativo do próprio Sim, sistema sim. para abrir programas que se abrem todos os dias, mas voltando para a inteligência artificial. Então, automatizar processos que antes eram repetidos e tarefas manuais Uhum. tem sido algo muito bom para agilizar a minha vida. E há algumas coisas que antes eu ficava lendo notícias, acessando sites e mais sites, pelo menos uns 10 sites, Uhum. logo ao ligar o computador. Hoje em dia, eu clico em um botãozinho, a IA vai lá e busca, compila todas aquelas informações e me dá um relatório completo. Então, coisa que ia me tomar meia hora da vida, eu já faço uns 3, 4 minutos, Uhum. porque eu já tenho aquelas informações que em alguns segundos são compiladas, agrupadas ali, e os 3 minutos eu vou usar para ler e Uhum. tomar alguma decisão baseada naquelas informações. E isso para outras áreas também. Tipo, tem algumas coisas de desenvolvimento que eu já não faço manualmente os códigos, eu Uhum. vou e descrevo. E eu digo sempre para as pessoas: a inteligência artificial é fantástica. É Só que o que verdade. diferencia é saber o que pedir. É verdade. Então, às vezes, para alguém que a gente vê anúncios, olha, aprenda a criar aplicativos em 3, 4 minutos, sem saber codificar. Só que se a pessoa não for da área, É o verdade. que que ela vai pedir? Tem aquela história que diz, ah, Deus, me dá um carro aí, pá, vai, chega um Fusca. Aí o cidadão vai lá e reclama, ah, Deus, mas poxa, veio um Fusca. Aí Deus responde, mas tu não disseste qual carro, não me descreveu se era a Hilux, se era a marca que for, o modelo que for. Então, na, no uso da inteligência artificial, né, eu vejo que o que faz muita diferença no meu dia a dia é saber o que pedir, mas lá no começo eu não sabia. Eu Uhum. já estudo inteligência artificial, já uso desde 2017. Uhum. Estudar, eu estudo um pouco antes, né? Algumas coisas que rumariam para o que é hoje, como redes neurais. Eu sempre Sim. estudei, eu queria fazer a faculdade de sistema de informação e eu sempre estudei, né? Uhum. Então, sou autodidata em muitas coisas que eu aprendi, desenvolvi o autodidatismo e eu vejo que é isso, saber o que pedir faz a diferença, seja na aplicação que for, seja para marketing, seja para desenvolvimento, para pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, enfim, você sabendo pelo menos o caminho das pedras da área que você quer utilizá-la, você vai saber pedir da melhor forma possível. E isso que faz a gente agilizar de uma forma mais macro, né, Sim, a nossa vida. é isso mesmo. Cara, bem legal. E assim, olhando para tua vida agora, o que que tu vê pro futuro? Futuro do Taici, como que é? A minha imagem de mundo ideal é um Taici que continua aprendendo. Uhum. Eu sempre digo para O as pessoas eterno que sou aprendiz. um eterno aprendiz. E é um cara, um cidadão, que ele tem muito mais certeza do que quer para si Uhum. e onde quer chegar e onde vai chegar. Sim. Porque até eu diria que 2020 para trás eu não tinha muito isso conciso, essa visualização, aonde eu quero chegar, como eu vou chegar nesse cenário. Então hoje em dia eu tenho as ferramentas, tenho as habilidades, o conhecimento e estou trabalhando em prol disso. E olhando para trás agora, pro Taici que era mais jovem, que conselho tu daria para ele? O principal conselho que eu daria para ele é: escolhe direito com quem andarás. É um bom conselho, né? E aí, e hoje tu, na tua situação atual, tu tem algum sonho que ainda quer realizar na tua vida relacionado ao empreendedorismo, realizado à tua vida pessoal, algo que te toca muito assim e tu se dedica a realizar isso ainda? Cara, eu penso que todo empreendedor, no final das contas, ele quer ter um negócio de sucesso. É. E negócios de sucesso, eles implicam em ter rendimentos de Uhum. sucesso. Então, eu ainda estou nessa jornada de ter êxito Uhum. e manter o êxito nesse negócio, porque eu aprendi que é assim, você tem o êxito. Só que, aliás, você chega ao sucesso. Uhum. Aí você vai manter o sucesso para você ter êxito. E o êxito, ele é um estado após o sucesso e junto com o sucesso que faz com que aquele resultado ele perdure e ele É se verdade. maximize.
Então eu estou trabalhando e criando soluções para chegar nesse ponto Uhum. de ter o sucesso financeiro e de autorrealização pessoal e continuar exponencializando essa solução para que cada dia mais eu tenha uma qualidade de vida melhor. É o sonho do empreendedor É, realmente e acoplado ali um pouco aos negócios de startup, né? Escalável, replicável, lucrativo, que chegue ao êxito, que continue dando retorno, realmente é bem isso, né? Eu E entendi isso. uma coisa que eu sempre falei para as pessoas é que eu ainda quero. Esse é, digamos que a missão de background e a macro. É Hum, chegar a mensagem a, sei lá, não sei quantos milhões de pessoas de que, mesmo eu tendo nascido desprovido de algumas, talvez, oportunidades ou como é que se diria, facilidades uhum, que eu tinha na época em que eu nasci, mas chegando a ter esse sucesso e obtendo êxito, mostrar para as pessoas que é possível. Então, esse é o que me move. É uhum. sempre trabalhar a mentalidade das pessoas e mostrar que, mesmo com as dificuldades, a gente consegue chegar lá. É isso mesmo, cara. Faz sentido porque tu já tem a experiência do mercado, tu realmente vivenciou que muitas pessoas ainda hoje só planejam, tu chegou a vivenciar por um bom tempo e teve a experiência. Era até sobre o que a gente estava falando antes de gravar o podcast, que eu falei, cara, tu fez o que muitas pessoas queriam fazer. Queriam matar uma ideia, queriam validar se ela era real ou não, aquilo ali era palpável ou não. E tu fez isso, né? Tu deslumbrou esse horizonte que muitas pessoas hoje na região tentam. E tu falou sobre uma coisa importante, sobre mesmo estando aqui na região, nascido Uhum. desprovido de algumas facilidades, eu consigo mostrar para as pessoas que elas também podem conseguir. E assim, eu sei que no começo tu falou um pouco sobre a Amazônia, sobre tu sempre levar a Amazônia lá fora de background, é uma coisa que a gente faz também. Mas o que que tu vê de potencial na Amazônia hoje? Não só da Amazônia, mas também das pessoas que fazem parte da Amazônia. O que que a Amazônia ainda pode dar para o mundo e receber um proveito disso? Tem muitas possibilidades, mas eu vejo assim, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, a conectividade está muito melhor. Uhum, Então, eu penso que no final das contas só faltam mais atores que uhum, venham a trabalhar nessa mentalidade das pessoas, de que elas conseguem. sim. Porque se hoje a pessoa está ali num círculo de amizade, que é todo negativo, mesmo que ela tenha boas ideias, ela não vai conseguir ter força para tracionar aquelas boas ideias para conseguir um Uhum, resultado. Mas se ela mudar aquele círculo de amizade, começar a conviver com pessoas que têm uma visão para cima de que eu consigo, eu estou fazendo, ela vai mudar a mentalidade e ela vai começar a tracionar aquelas ideias para o bem. Então uhum, tem a bioeconomia, tem sim. movimentos muito grandes que estão começando em torno da bioeconomia. Tem startups, inclusive, surgindo aqui de Santarém, que estão indo para fora. Verdade. Teve agora alguns eventos como o Startup Summit, Uhum. qual a cidade mesmo? Florianópolis. Florianópolis, que foi, inclusive, uns jovens daqui, e eles apresentaram os seus negócios lá. Então, eu vejo que precisa, na verdade, mais atores Uhum, que levem essa mentalidade para as pessoas e que elas possam explorar o potencial que está talvez ali inerte e precisando só de umas palavras ou de mostrar algum case, como a própria Lugênios, sim, isso e mesmo. fazer com que essas pessoas comecem a agir, mesmo não tendo tanto recurso Uhum, como muitas outras regiões têm, recursos para investir em tecnologia, em biodiversidade e bioeconomia e todo o mais. Mas começar uhum, através dessa mudança de mentalidade. sim. Então a Amazônia tem muito a oferecer para o Brasil, tem muito potencial a ser aproveitado, e eu acredito que só falta isso. Só falta os As atores. pessoas, na verdade, acordarem mais. Sim, Porque cara. já tem atores, Uhum, mas talvez fazer com que esses atores sejam mais ouvidos, uhum. Mais vistos, né? mais vistos. Exatamente, é isso Que às mesmo. vezes eu observo assim, eu converso lá às vezes com a minha esposa, eu tô lá de bobeira lá em alguns momentos da minha vida que eu tiro umas meia hora mais ou menos para ver stories no Instagram e pá, aparece um evento lá. Poxa, mas olha só esse evento aqui, tão interessante.
Eu nem sabia, mas o anúncio está rolando 8 dias depois do evento passar. Aí, como eu também trabalho com gestão de tráfego, aí eu digo para ela: ó, o gestor de tráfego desses caras está fazendo eles perderem dinheiro. Não tem sentido anunciar um evento que foi dia, sei lá, dia 15 de agosto, agora, dia Sim, 2 de setembro. faz sentido mesmo isso daí. Então, às vezes, os eventos que vão trabalhar em cima dessa mudança de mentalidade, eles não são quase divulgados. Uhum, Muitas vezes até são, mas são em locais muito distantes. Agora, recentemente, nós tivemos a Feira Tapajós, negócio, né? O centro de uhum, convenções é muito longe. Ao isso. meu ver, impede de muitas pessoas que gostariam de ter acesso àquele evento Uhum, a terem, é por verdade. conta do dispêndio de capital para se locomoverem para lá, que é bem longe. Uhum. E mesmo sendo longe, é um evento incrível para a região, né? Algo que a Uhum. gente ainda não tinha visto. No ano passado a gente teve a oportunidade de ir e de expor lá a nossa empresa. Esse ano a gente não foi porque a gente estava envolvido em outro evento, acabou não coincidindo as datas, né? Mas é realmente um evento que dá oportunidade para muita gente. E com certeza, se fosse mais viabilizado, daria oportunidade para mais pessoas, como você Uhum. falou, né? Mas tá aí, se agora abrindo aqui a oportunidade para te falar o que tu deseja, talvez alguma coisa para o espectador, algo que tu planejou, ou qualquer coisa que tu queira falar aqui, está aberto para te falar. Se tiver algum recado especial, qualquer coisa. Eu quero reforçar, né, Uhum, a ideia de que eu sempre falo, né? Se você começar a fazer algo, é inevitável que os resultados venham. E uhum, depois de começar a ter esses resultados, mesmo que sejam pequenos, mas eu comparo assim as nossas atividades como uma construção. A gente vê, você pode olhar para um prédio, tá lá bonito, todo lustroso, uma uhum, fachada magnífica. Aquele prédio foi construído com tijolos, que são pedaços pequenos, mas empilhando tudo, aí depois vem a argamassa e todo o acabamento, a gente tem aquele resultado. Então, cada dia a gente precisa aprender a celebrar as pequenas é conquistas verdade. e continuar somando as pequenas conquistas até nós termos o que eu falei anteriormente, né? Obter sucesso, ser reconhecido por um determinado trabalho e manter esse sucesso para ter êxito. É verdade. E a única pessoa que precisa acreditar é você. Mesmo que as circunstâncias venham e digam que não, Uhum, se você acreditar, você consegue. Porque eu tive essas circunstâncias, inclusive as pessoas da minha família criticavam, diziam: "Ah, tu tá trabalhando muito e não vejo resultado". Elas não viam, uhum. mas eu estava vendo a soma dos micro resultados para chegar num resultado maior. Então acredite e vá em frente que o resultado vem. Incrível, é isso aí mesmo. A gente às vezes, não sei se você já ouviu aquela história do sapo que estava subindo a montanha, ele era surdo, ele conseguiu porque ele não estava ouvindo ninguém, né? Na verdade, não era nem porque ele tinha capacidade, era porque ele não estava ouvindo ninguém e ele não conseguia ouvir as pessoas dizendo que ele não ia conseguir. Então, às vezes, é o que a gente tem que fazer, né? Com a gente ouvir as pessoas certas, se dedicar no nosso trabalho para ter êxito e esse êxito perdurar durante muito tempo, né? É uma coisa que a gente fala até aqui, é que uma empresa ela tem três fins: ou ela é vendida, ou ela é herdada, ou ela é falida. Então, se você não quiser que a sua empresa vá à falência, você tem que fazer duas escolhas: ou você vai vender, ou alguém vai herdar ela. Então, é basicamente onde a gente quer chegar. A gente não quer chegar no terceiro ponto, né? Então, esse para mim é o êxito por exemplo, seria o êxito da minha empresa. Ou ela ser vendida, ou ela ser herdada, mas eu não quero que ela seja falida, né? Terceiro ponto, não. São os três Show. fins. E, Thaís, muito obrigado por compartilhar a tua história, a tua trajetória com a gente. É algo muito interessante. Para mim, é uma história que tem que ser compartilhada. A tua história, ela é um marco aqui na região. Acredito que um marco de iniciação de negócios, de um modelo de negócio, realmente marcou. E hoje a gente tem a oportunidade de ver outros modelos de negócio iniciando na região e perdurando e tendo sucesso, tendo êxito, graças a pessoas que começaram no passado e puderam dar esse exemplo. Mas para finalizar, eu queria que tu falasse onde o público pode te encontrar, os teus canais de comunicação, que ideias eles podem trocar contigo, o que que tu faz para que eles possam te acompanhar. Bom, então, hoje em dia o canal de comunicação que eu tenho mais, que as pessoas chegam mais com facilidade em mim, é pelo Instagram, taicir.carvalho, Taicir com Uhum, dois S's, né? T uhum, de tudo, A-I-S-S-I-R, é um nome meio diferente, taicir.carvalho.
E eu, hoje em dia, eu trabalho com uma consultoria especializada de marketing, ajudando o empreendedor, principalmente nessa parte do marketing, né? Como ele vender a sua ideia, Uhum. como ele trabalhar os setores da sua empresa também, na parte gerencial, para conduzir o negócio, não apenas, eu vou agilizar aqui o marketing, mas as outras áreas deixar para lá. Uhum. E desenvolver de fato o negócio rumo ao sucesso. E já a parte do mercado financeiro é uma outra coisa também que eu levo em paralelo, que eu ensino as pessoas a como operarem na bolsa de valores. Aí já tem um outro perfil que, por meio do Taisir.carvalho, você pode Encontro. chegar a ter acesso. Legal. Cara, então, muito obrigado pela tua participação. A gente está encerrando aqui mais um episódio do Gênios Cast. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes. Se você ainda não segue a gente na rede social, tem um canal só de corte nosso, que é o Gênios Cast no Instagram. Você pode encontrar vários cortes de todos os episódios que a gente teve. Comenta aqui se você tem alguma consideração a falar, algum recado especial, você pode comentar aqui nesse episódio. Siga o Taissir no seu Instagram, que ele deixou aqui bem claro para a gente aqui, taissir.carvalho. E muito obrigado, gente, e até a próxima.